primeira escola que vamos falar, portanto, faz parte do Hinayana, a escola da Sravaka. O que ela vai fazer é precisamente tentar investigar aonde se encontra esse eu que nós, não só na nossa linguagem comum, mas na nossa forma habitual de pensar, nós supomos sempre, que nós supomos ser. E o que eles tentam fazer, portanto, é um exame e verificar se a ideia que nós temos acerca de nós próprios, e neste caso a ideia que temos acerca de sermos um eu, se isso corresponde à realidade e, então, onde é que se encontra esse eu? Então, eles tentam encontrar o eu. E então, começam a abordagem, por exemplo, pelo exame do corpo. Já falei disto um pouco assim de passagem, há bocado, mas vamos voltar a outro. Então, eles portanto, analisam, veem que o que as pessoas supõem ser o eu é uma identidade. Ou seja, é uma entidade, portanto, alguma coisa que existe separado de outras entidades, portanto, de outros eus, ou dos objetos, ou do mundo que nos rodeia, ou de outros seres animados. Portanto, é alguma coisa, é alguém, e, além disso, além de ser entidade, é id, do latim idem, quer dizer, o mesmo. É a mesma entidade, ao longo do tempo. Parece que fica suposto que há qualquer coisa que não muda, mesmo que nós reconheçamos que o corpo muda, que a mente muda, fica sempre suposto que o eu é alguma coisa que não só é separado, ou seja, independente, mas é também permanente. Então, o que eles tentam é ver onde é que está esse eu independente e permanente. Então, procuram primeiro tudo no corpo. E, meditam, refletem, e depois vê-se, de facto, no corpo, nós podemos encontrar alguma coisa que seja absolutamente o mesmo sempre e que seja permanente. E que seja independente. Portanto, que seja separado ou independente, que seja permanente e que seja idêntico a si próprio. E, na abordagem dos Shravakas, parece ser difícil encontrar isso. Porque o corpo parece estar a mudar, a sua forma muda. O corpo também, se formos a ver bem, nós podemos decompô-lo. Claro, não convém muito fazer isso enquanto estamos vivos, mas podemos fazer. Nós podemos separar o corpo como separamos as peças de um relógio. Claro que isso tem uma consequência, é o fim da vida, não só como nós a conhecemos. Mas podemos imaginar, pelo menos, separarmos os braços, o tronco e as pernas e começar a continuar essa separação. Podemos tirar a pele, tirar a carne, os órgãos, os nervos, os ossos, as articulações, quer dizer, nós podemos reduzir o corpo com que supostamente o eu se identifica, ou que para alguns é o próprio eu, podemos reduzi-lo a um conjunto de peças avulsas. E depois ainda podemos continuar a decompor essas peças. Se temos um osso ou um órgão, não é? Nós podemos encontrar sempre a forma de dividir aquilo em partículas cada vez mais pequenas. E parece que hoje a ciência diz-nos que nós não encontramos uma última partícula que não seja, por sua vez, ainda mais decomponível. Quer dizer, nós não encontramos nada simples. Não encontramos uma última partícula de realidade. Nós não encontramos aquilo que durante muito tempo a ciência supõe que eram os átomos. O átomo seria um ponto de ser, um ponto de realidade, que seria irredutível. Nós hoje, a visão que a física hoje tem, tudo é infinitamente decomponível. E que chega um momento em que as coisas, não são físicas, mas as coisas ora se manifestam como energia, ora como onda, ora como corpúsculo, dependendo do modo como observamos. E, portanto, não parece haver nada que nós possamos agarrar e dizer, olha, aqui está uma coisa que é separada, que é idêntica e que é permanente. Nós encontramos sempre a possibilidade de dividir isso de outras coisas, até chegarmos ao domínio do infinitamente pequeno, para o qual já nem temos possibilidade de imaginar, nem temos conceitos. E, portanto, parece que o corpo, abordado nesta perspectiva, o corpo esvai-se. Onde supostamente existe uma unidade, como a identidade, uma permanência, alguma coisa sólida, real, etc., nós não encontramos nada que possamos agarrar e possamos identificar e dizer, aqui está o eu. Aqui está o eu que eu entendo como entidade
independente, permanente, separada, etc., parece muito difícil encontrar isso no corpo. Então, restam outras possibilidades. Onde é que podemos procurar isso, se não encontramos no corpo? Na mente. Então temos que ver o que é a mente, não é? Temos que ver se a mente, se isso que nós supomos, que esse eu seria então um eu mental, não seria o eu físico, certamente, seria um eu mental, seria um eu invisível, ou um eu espiritual, qualquer coisa assim. Não é? Temos que ver se ele se encontra naquilo que nós podemos observar por nós próprios dentro de nós mesmos. O que é que nós podemos observar dentro de nós mesmos? Se olharmos para dentro, pensamentos, sensações, emoções, percepções. Portanto, são os 5 scanners, já falamos dos 5 scanners. Forma física, sensações, percepções, formações mentais ou volitivas, neocárnicas, e finalmente o fluxo dos momentos de consciência. Portanto, nós investigamos o eu, procuramos o eu no primeiro scanner, a forma. E vimos o que é que vimos? Vimos aquilo que o Buda, desde o início, diz, é que o corpo é um scanner. O que é um scanner? É um feixe, é um amontoado. Literalmente a palavra indiana, scanner, quer dizer um monte, uma pilha. Portanto, vimos que o corpo é uma pilha de coisas que estão agregadas, estão agregadas umas às outras e que são sempre mais, nós conseguimos sempre dividi-las e encontrar cada vez mais, não é? Mas que, obviamente, tal como se agregaram, assim se vão desagregar, não é? E é por isso que o corpo é impermanente. Não vão ficar sempre juntos. É por isso que o corpo um belo dia vai deixar de funcionar. Bom, então vamos procurar isso agora nas sensações, nas percepções, nas formações mentais, nas emoções, nos pensamentos, não é? O fluxo dos estados de consciência. E então aí temos que voltar a atenção para dentro de nós, chama-se isso introspecção. Temos que ver se encontramos alguma coisa que corresponda à nossa ideia de eu. Isso aí, eu posso dizer-vos qual é a resposta da tradição budista em contra, mas isso não deve dispensar ninguém de fazer o próprio trabalho, de fazer o exame por si. Só assim é que faz sentido. Porque é precisamente aqui que nós vemos que o budismo não nos propõe alguma coisa em que nós devamos acreditar, ou em que nós possamos acreditar ou não. Não é isso. O que o budismo diz é verifica. O que o Buda diz é verifica. Sejam rigorosos, sejam como cientistas rigorosos e observem bem e vejam se encontram alguma coisa de separado, independente, permanente, idêntico a si próprio, etc, etc, etc. Bom, as sensações, aquilo que eu digo, as minhas sensações, basta eu sempre a supor que se calhar eu não sou as sensações, sou alguma coisa fora das sensações, que tem sensações. Portanto, parece que as sensações estão sempre a mudar. E parece que nenhuma delas é independente. Porquê? As sensações surgem em função do meu contacto com o mundo, com o que os outros dizem, com o contacto físico, neste caso. Tem a ver com a relação entre os 5 órgãos dos sentidos e os 5 objetos dos sentidos. As sensações é o que resulta do contacto dos 5 sentidos com os 5 objetos dos sentidos. E depois há as sensações, isto são as sensações externas, mas depois há as sensações internas, que resultam do 6º órgão sensorial que nós temos, que é a mente, manas. E essa mente tem a capacidade de ter experiências internas. Ela tem a capacidade de ter sensações, por exemplo, quando certos pensamentos surgem. Nós temos sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras em função de diferentes tipos de pensamentos que surgem. Tal como temos sensações desagradáveis, agradáveis ou neutras em função de certos objetos com os quais contactamos, certas coisas que acontecem à nossa volta. Não é? E essas sensações parecem também estar sempre a mudar. Não sei se algum de vocês está a ter a mesma sensação desde que nasceu. E se for o caso, digam. É uma revelação científica de grande peso, mas talvez não seja muito fácil. Depois, percepções. O modo como nós... aquilo que nós percepcionamos. Não é? As sensações... devíamos aqui ser um pouco mais rigorosos. As sensações não é só o resultado do contacto dos órgãos com os objetos dos sentidos, mas é também a experiência agradável ou desagradável ou outra. E isso parece estar sempre a mudar. Ora temos sensações agradáveis, ora desagradáveis, ora parece até que nem sentimos nada.
Pois, as percepções é tudo isto, não é? Tudo que academicamente, sensorial e mentalmente nós percepcionamos. Neste momento eu estou a ter uma série de percepções. Vejo formas, vejo luz, vejo cores, vejo movimentos. Claro, depois tenho interpretações que eu colo imediatamente a essas percepções que estou a ter. Eu chamo a isto um conjunto de pessoas humanas. Neste momento estão a fazer um curso de introdução ao budismo na União Budista Portuguesa. Portanto, isto é aquilo que a minha cultura é a estrutura conceptual que a minha cultura me dá para eu dar sentido à experiência que estou a ter. Mas, na verdade, o que eu estou a ter neste momento é a percepção de ver formas, que não são propriamente simétricas, porque umas são mais redondas, outras são mais quadradas, não é? Formas que eu estou habituado a conceptualizar como humanas, outras que eu estou habituado a conceptualizar como de candeeiros, outras formas de objetos, sobre aquele altar, taças, etc. Flores. Portanto, mas eu estou a ter apenas, no fundo, há um primeiro momento em que eu tenho apenas a percepção de que há luz, que há cor, que há o branco, que há o azul, que há o castanho, que há o vermelho, que há o preto, não é? E depois vêm todas as formações mentais, não é? Que já vêm do passado e que têm a ver com a nossa aprendizagem. E que nos levam a supor, a dizer, a acreditar que isto são seres humanos, que ali são candeeiros, que ali está uma estátua, que aqui está um quadro, etc, etc. Portanto, nós temos as nossas sensações, as nossas percepções todas arrumadas em gavetas mentais. E a nossa cultura faz isso por nós. Não sei se alguém fez isso por si. Alguém se lembra de ter decidido pensar que as coisas são assim? Todavia nós achamos que as coisas são assim e que isto é a forma normal de ver as coisas. Não é? Mas é uma coisa, é mais ou menos consensual, não é? É consensual que as coisas são assim. É consensual que nós somos seres humanos, ou não? É consensual que isto é um tapete. Não é? Já não é tão consensual dizer que isto é apenas uma forma azul. Não é? Ou não é tão consensual alguém olhar para mim e dizer que há aqui apenas uma forma que, sei lá, tem uma parte de baixo em que as duas coisas estão cruzadas e depois tem uma parte que segue, mais vertical, mas depois também tem a direção horizontal e depois tem duas coisas de cada lado que se estão a mexer e depois tem uma coisa mais ou menos assim, não sei qual é, como é que vocês descreviam a forma da minha cabeça, da qual sai uma coisa que estamos habituados a chamar som. Nós podemos começar a tentar ver as coisas um bocado para além destes conceitos que nos estruturam a nossa visão habitual do mundo. E nós encontramos outras coisas. Nós não estamos habituados a ver as coisas assim. Estamos habituados a olhar uns para os outros e dizer, pronto, olha, somos seres humanos, pronto, aí está tudo resolvido. Estamos a ver melhor, não é? Aqui muito mais, a coisa da realidade é muito mais complexa do que este simples rótulo. Ser humano, tapete, estátua, candeeiro, etc. Mas agora não era tanto isso, pelo menos diretamente que eu queria tocar, é mais, onde é que está o eu nisto? Onde é que está a tal identidade, a tal coisa permanente, isolada, separada, etc. Encontro isso nas sensações, nas percepções, nas emoções, nos pensamentos. Não sei, vejam. Por vocês próprios. O eu não é a consciência que se apercebe disso tudo? Claro. Se não é nada disso, então resta essa possibilidade. O eu seria, de algum modo, aquela consciência que neste momento está precisamente a fazer a pesquisa, a investigar, a examinar, e que está a ver que isso que nós supomos ser o eu não se encontra nem no corpo, nem nas sensações, nem nas percepções, nem nas emoções, nem nos pensamentos. Isso, o que é que supõe, quando nós pensamos as coisas assim? Supõe que há uma consciência que tem pensamentos, que tem emoções, que tem sensações, que tem um corpo, mas que, em última instância, não é nada disso que tem. E, portanto, pode sobreviver ao desaparecimento de tudo o resto. É o que fica suposto nessa hipótese, não é? É ou não é? Não sei se... Bom, esta é a visão do eu, que de algum modo é contemporânea do Buda, que estrutura de algum modo a cultura da Índia no tempo em que surge o Buda.
e que está presente numa grande corrente filosófica indiana designada Samkhya. Samkhya, literalmente, quer dizer enumeração. E o Buda, vocês, porventura, já saberão isso, ou terão falado disso, não é? O Buda, não sei se o Miquel quer agora dirigir para aqui. Agora não vai ficar aqui muito tempo, porque eu não sei. Espero que pelo menos não vai para o tempo. O Buda teve, antes de seguir o caminho por si próprio em busca do despertar, ele teve 2 mestres. Falaram aqui disso. Ele estudou com 2 mestres, praticou meditação com 2 mestres. Sim. Portanto, não sabe, quer dizer, conhece o nome desses mestres, mas não sabe, não é muito consensual quem teriam sido eles e o que é que eles teriam ensinado. Mas considera-se bastante provável que eles tenham ensinado uma forma de filosofia Samkhya com as práticas correspondentes à filosofia Samkhya, porque a filosofia Samkhya era assumida na Índia como o corpo teórico, corpo filosófico teórico, não é, que sustentava a prática do yoga. Do yoga, tal como ele foi exposto, muito mais tarde, pela primeira vez por escrito, nos Yoga Sutras de Patanjali. Os Yoga Sutras de Patanjali. E, portanto, o Samkhya e o Yoga fazem parte das 6 darshanas ou darshanas clássicas indianas. Darshanas o que é que são? São escolas de pensamento e escolas de vida. São escolas filosóficas. Mas no sentido indiano do termo, de escola filosófica. Que é o mesmo sentido que havia ainda em muitas escolas filosóficas gregas. Não eram meramente formas de ver o mundo, não eram sistemas meramente intelectuais, mas eram comunidades de vida. As pessoas tinham uma certa visão do mundo e viviam de acordo com essa visão, em comunidade. E, portanto, há 6 darshanas clássicas, darshana quer dizer perspectiva, ponto de vista, escola filosófica, não é? Que aceitam a autoridade dos Vedas e que são interpretações da autoridade dos Vedas. E são consideradas as escolas ortodoxas, ou as que afirmam, chama-se Astika. E depois, o budismo, quando surge, juntamente com outras correntes filosóficas e espirituais indianas, como o jainismo e as escolas materialistas, o budismo não aceita a autoridade dos Vedas. E então, o budismo, juntamente com o jainismo e o materialismo indiano, são designados com um M, que se acrescenta aqui a Astika, Nástica. Astika quer dizer o que afirma a autoridade dos Vedas. E Nástica quer dizer o que nega a autoridade dos Vedas. Porque o Buda rejeitou sempre pautar a sua experiência por qualquer texto sagrado e por qualquer autoridade, sem que o dispensasse da busca por si próprio, da sua experiência espiritual própria. Mas, todavia, ele aprendeu primeiro com alguns mestres. Bom, e o que estes mestres, porventura, lhe ensinaram, seria uma forma de filosofia Samkhya. O que é que a filosofia Samkhya diz? Bom, agora tenho que escrever aqui uma outra palavra. A filosofia Samkhya diz que, sem complicar agora, aquilo a que nós chamamos o eu, em última instância, é o Purusha. Purusha é uma palavra que em sânscrito tem muitas traduções possíveis. Uma delas é homem, outra é consciência, outra é pessoa. Mas Purusha, no sentido do Samkhya clássico, quer dizer apenas consciência. Então, a concepção da filosofia Samkhya é de que há uma pluralidade de consciências. De consciências puras. Consciências espirituais. São uma espécie de mónadas, unidades. Independentes umas das outras, mas muitas, em número infinito. E que essas consciências, devido a um processo extremamente complexo, enfim, agora não vou entrar nisso, elas uniram-se com Prakriti. Prakriti é o nome de sânscrito para aquilo que nós podemos traduzir como matéria ou natureza. Portanto, houve uma união. Purusha é a consciência, é o espírito. É um espírito individual, uma consciência individual que se uniu com a matéria, com a natureza. E, ao unir-se com a natureza, ela adquiriu um corpo que tem várias dimensões. E nessas dimensões nós encontramos o intelecto, buddhi, encontramos manas, a mente, e encontramos o corpo.
Encontramos o corpo com os seus 5 sentidos físicos, as suas funções vitais, portanto encontramos tudo isso. Agora está-me a faltar a palavra para o corpo. Não sei que já venha assim, mas vou escrever em português. Portanto, Buddhi é o intelecto, Manas é a mente, corpo é o corpo. E tudo isto é visto como fazendo parte da matéria. Isto é a concepção singular que tem a filosofia Samkhya. Será Kaya? Como? Será Kaya? Não é Kaya, Kaya é da linguagem budista. É outra palavra, peço desculpa. Manas é o quê? Manas é a mente. É a mente. É esta mente discursiva, não é? O intelecto é a mente intuitiva, mas tudo isto, a filosofia Samkhya considera que são manifestações da matéria. O intelecto e a mente são manifestações da matéria, só que eles consideram que a matéria abrange tudo. A matéria tem dimensões extremamente subtis, uma das quais é a mente, uma das quais é o intelecto, outra é a mente. O corpo é apenas matéria densa, a mente é matéria subtil. O espírito está completamente fora disto, o espírito é o Purusha. E isto é, de algum modo, o equivalente àquilo que depois outra corrente filosófica, também clássica, que também aceita a autoridade dos Vedas, vai chamar o Atman. O núcleo interno, o princípio da vida individual, que nas concepções não dualistas vai ser considerado idêntico ao Brahman, que é a designação do absoluto. Bom, mas isto é o único interesse de falar disto, é para dizer que esta noção que nós, do modo geral, temos e que está escrita na nossa linguagem, porque no fundo a nossa linguagem, o português neste caso, é apenas uma das muitas manifestações de uma matriz linguística indo-europeia, tal como é o grego, o latim e o sânscrito. As nossas categorias são as mesmas. E nós temos um tipo de gramática que faz-nos supor que há qualquer coisa, a que nós chamamos em português o eu, que tem uma mente e que tem um corpo. E, portanto, implicitamente, não é nem a mente nem o corpo. Ora, isto é a concepção da filosofia Samkhya. Portanto, nós, em termos de senso comum, pensamos, quer dizer, sem termos consciência disso, e sem tirarmos daí todas as implicações, nós pensamos como pensavam os filósofos Samkhya desde há, talvez, 3.000 anos. Sim, Buda 2600, pelo menos 3.000 anos. Portanto, nós temos esta matriz de pensamento, que é muito antiga, isto não é recente. Nós pensamos que há, isto no fundo hoje, em algumas correntes da New Age, etc., isto chama-se o eu superior. Já devem ter ouvido falar. Até podemos ler alguns textos, não é? Do eu superior. O eu superior é esta espécie, seria esta espécie de consciência transcendental que haveria em cada um de nós e que, precisamente, procura, investiga o corpo e vê que não se encontra no corpo, investiga a mente, os pensamentos, as sensações, etc., e vê que não se encontra aí, e concebe-se a si próprio como sendo uma pura substância espiritual, não é? Alguma coisa de invisível.